Olá, muito bom dia! Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã e agradeço muito a você que já está sintonizado pela Web Rádio Pense Nisso, hoje de forma toda especial comemorando um ano de Web Rádio Pense Nisso, e você que está também através desta live, graça e paz a todos vocês. Você que está me assistindo, seja agora de manhã, seja tarde, seja à noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você em qualquer momento. Hoje, mais uma vez, temos o grande privilégio de poder sentar, poder estudar a Palavra de Deus, acompanhado de um bom café. Como sempre acontece todos os sábados, nós estamos aqui. Lembrando, sábado passado nós não tivemos o nosso café teológico por falta de força maior. Precisamos assim suspender o café teológico de última hora, mas hoje estamos aqui de volta para dar continuidade em nossos estudos na Palavra de Deus. E o objetivo do café teológico é pegar um livro da Bíblia e segui-lo compassadamente, versículo a versículo. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo na carta aos Hebreus, capítulo 11. Então você já pega o seu café, você pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Queremos mais uma vez estudar então os 40 versículos deste capítulo, um pouco longo, no entanto será de grande proveito a todos nós. Já está conosco em nossa live também a Regina Berenice Boinemann. Bom dia, pastor, bom dia a você também, que Deus te abençoe, a tantos outros que estão nos acompanhando nesta manhã. Deus abençoe a Nara Beatriz, que está chegando. Bom dia, parabéns, pense nisso. A Nara diz, muito obrigado. O Anderson e a Daiana Dravans também dizendo bom dia a vocês. Bom é tê-los aqui nesta manhã. Mais uma vez quero lembrar então, como a Nara já nos parabenizou ali, hoje a nossa Web Rádio Pense Nisso está completando um ano, primeiro de muitos, e você é a razão de nós existirmos, e a gente sempre precisa lembrar isso. Nós não estamos aqui fazendo nada simplesmente por fazer ou para se vangloriar, mas para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então, este é um sonho de criança que tive de iniciar um meio de comunicação, e aliás, agora nós já estamos com 3 condições de levar a palavra de Deus através da revista, através também da rádio e do site, que diariamente é atualizado, e também compartilhar tudo aquilo que você que já me acompanha sabe aquilo que nós estamos fazendo. E para a honra e glória do Senhor, queremos que mais pessoas sintonizem e fiquem conosco para também ser alcançado pela palavra do nosso Senhor. A Islair Heinrich está dizendo bom dia, Roselane Cruchar também bom dia, e tantos outros aí que estão chegando agora conosco. Então é motivo de muita alegria no dia de hoje estarmos festejando um ano de Web Rádio Pense Nisso, e a nossa revista que iniciou lá no Amapá, também é um sonho de criança, já está no seu 4º ano. Então a próxima edição é uma edição comemorativa também, e se você ainda não é assinante, você pode assinar a revista pelo site pensenissoteologico.com. Se você tem dificuldade, você pode também fazer a assinatura pelo WhatsApp. O WhatsApp da Pense Nisso é o 53999014822. Você pode falar, tem uma equipe ali 24 horas no ar disponível para que você possa também fazer a assinatura, renovar a assinatura caso tenha vencido a sua assinatura, e assim vem conosco colaborando. Uma vez que você assina também a revista Pense Nisso, você colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinada a esta missão. Então, não perca tempo, está chegando uma nova edição, edição de abril, maio e junho, com um tema bem interessante, que eu vou guardar segredo até nós tivermos a capa para lançarmos também. A Maria Andréa Soares está dizendo bom dia a você também, e a tantos outros que estão no aplicativo, a Reginaldo e o Rodolfo, que estão pelo aplicativo, também um bom dia. Deus abençoe vocês lá na Florida, que sempre estão ouvindo a nossa rádio. Como eu disse a vocês, capítulo 11 hoje. Abriu sua Bíblia? Enquanto você abre, eu vou aqui degustar já um café preparado hoje cedo, e você também prepare o seu, senta aí e vem tomar café comigo. Enquanto que você vai abrindo aí, eu quero lembrar então, também, já que eu falei da Web Rádio Pense Nisso, nós alcançamos
né, nesta última semana, 17 mil ouvintes no decorrer deste um ano que sintonizaram a Web Rádio Pense Nisso. Então a gente também temos que agradecer estes que estão conosco, que acessaram o site. Esses 17 mil é apenas pelo site, nós não conseguimos contabilizar de forma precisa através do aplicativo. Então são muito mais do que isso, com certeza. Mas a gente festeja aqueles que a gente consegue calcular através do site. São 17 mil e por mais talvez seja um número pequeno, mas para nós é motivo de muita alegria. 17 mil pessoas alcançadas e com certeza alguma coisa ela gostou. E tem lá no site da própria rádio, lá tem uma enquete se você está gostando da rádio, se você não está gostando, tem como você votar por lá. Então, essa enquete está sempre dando, até agora, na verdade, que eu estive olhando, 100% de aprovação. Se você tem a sua crítica, também é possível fazer através do próprio site da rádio. O site é pensenisso.webradiosite.com. Dê o seu voto lá, diga o que você está achando também da nossa Web Rádio Pense Nisso. Andréia Schreira está conosco. Bom dia, Andréia. Deus abençoe também. Vamos iniciar o estudo, esse é o objetivo então de nós estarmos aqui. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Este capítulo em minha Bíblia, nós temos o título Heróis da Fé. Poderíamos sugerir um outro título que eu diria Pela Fé. Nós vamos alcançar e perceber o que homens de fé fizeram, simplesmente porque tiveram fé. E eu preciso, antes de iniciarmos o texto, lembrar assim que a fé, ela não é nossa. Muitas pessoas afirmam assim, eu tenho fé e por isso aquilo e aquilo isso. Ou eu tenho fé e faço isso, eu tenho fé que isso vai acontecer. A gente precisa cuidar um pouco com isso, porque a fé ela é um dom, é Deus que planta em nosso coração, no dia em que somos batizados, no dia em que nós estamos e passamos a crer em Jesus. Então, logo o primeiro versículo, eu já vou lê-lo para você, você vai ver o que é fé. A resposta nós temos aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 11. Já abriu sua Bíblia? Confira lá então. O que é fé? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que é fé? A fé não precisa de comprovação. A fé é algo que você se apoia sem precisar de ciência. Isso é um detalhe muito interessante, porque muitas vezes alguns até afirmam que se for comprovado que Jesus não ressuscitou, como muitos estão procurando até hoje o cadáver de Jesus. Estamos no período da Páscoa e eu estou aqui mencionando isso. Se muitas pessoas querem achar para derrubar a fé cristã, até mesmo se isso chegasse a acontecer, eu acredito que não derrubaria o pilar, a fé que está em nosso coração. A fé, como diz aqui, é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, ou seja, vai além da razão, vai além daquilo que se pode ver. Versículo 2, pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. O destaque é o seguinte, o capítulo 11 ele foi escrito com o intuito de mostrar à igreja que no primeiro século estava querendo voltar às leis, às cerimônias judaicas, achando que por meio daquilo ainda Deus iria os aceitar. O capítulo 11, o autor está dizendo assim, é pela fé. Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, é pela fé. Por isso que ele diz no versículo 2, pela fé que as pessoas no passado conseguiram a aprovação de Deus. Nós somos aprovados por Deus pela fé naquilo que Ele prometeu. O que Ele prometeu? Ele vai citar várias pessoas, os nossos antepassados do Antigo Testamento, que estes se apoiaram na promessa de que viria o Salvador. A igreja do Antigo Testamento, eu já disse a você, se você me acompanha aqui através desse café teológico,
A igreja do Antigo Testamento, ela se apoiava em quê? Na promessa de que viria o Salvador. Deus prometeu a Adão e Eva lá no Antigo Testamento que viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Eles se apoiaram nisso, creram, foram salvos pela fé, não por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, por mais santos que pudessem ser, não foi por meio disso. Então, e ele vai mostrar de novo que a igreja sempre foi, sempre será salva pela fé naquilo que Deus fez. Então, de novo, não precisa de comprovação, não precisa de ciência. O cristianismo é pela fé. Nós somos aprovados pela fé. Vamos então adiante. O versículo 13 está dizendo assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que se pode ver foi feito daquilo que não se vê. É pela fé que nós entendemos. Nós somos os cristãos chamados de criacionistas. Isso significa que nós somos um povo que crê na criação de um Deus que tudo fez pelo poder de sua palavra. Nós não precisamos de comprovação científica, porque uma coisa para ser ciência ela precisa ser repetida. E não é possível repetir o processo da criação, ou seja, mais ou menos assim, chegar e falar com Deus: ó Deus, dá um jeito aqui e começa a fazer um universo de novo, para a gente ver e crer em Ti. Nós não precisamos disso, nós cremos porque a palavra de Deus diz isso, é algo que vem de Deus para nós, nós cremos da forma que Ele assim falou. Ok? Vamos cumprimentar a Vanderleia Matias dizendo bom dia, a Ed Krause Schwartz também dizendo bom dia com fé em Jesus, amém. Café teológico desse dia, hoje dia 10 de abril, primeiro café teológico do mês. Como eu disse, semana passada nós não tivemos, estávamos com poucos assessores aqui, devido ao feriado de Páscoa. Eu também estava bastante corrido e nós não estivemos aqui, mas estamos aqui hoje mais uma vez para dar sequência com o capítulo 11, você que chegou agora, capítulo 11 da carta aos Hebreus. Muito bem, seguimos. Versículo 4. Foi pela fé. E aí o autor começa a citar os personagens do Antigo Testamento. Pela fé. Ele vai sempre usar essa expressão. Foi pela fé. Que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. E por meio de sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Para quem não conhece a história de Caim e Abel, você precisa ir lá no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 4, nós temos lá a história de Caim e Abel. Quando eles foram fazer uma oferta. O primeiro deles fez uma oferta porque era obrigado a fazer. Ele ficou até mesmo um pouco revoltado, e este foi Caim. Ele fez uma oferta porque era lei, ele foi motivado pela lei. Abel, ao contrário, foi motivado pela graça de Deus, ele foi motivado por aquilo que Deus fez, faria e continuará fazendo, por meio da promessa que tinha dado a seu pai, Adão e Eva. Ele foi grato a Deus por aquilo que Deus fez na vida deles. Então nós temos o quê? E aí está um grande detalhe, por isso que o autor diz assim, Abel depois de morto ainda fala que ele creu. A fé dele, eu digo dele porque Deus colocou no coração dele dessa forma que assim fosse. Ele fez uma oferta com gratidão e Deus o aceitou. Porque estava pautada onde? Na graça de Deus. A graça de Deus nos motiva a dar o nosso melhor. A graça de Deus nos motiva a ofertar com gratidão. A graça de Deus é o pilar da fé cristã que faz cada dia você levantar, dar o seu melhor. Como mãe, como pai, como funcionário, como patrão, como funcionário público, enfim,
onde você estiver, dar o seu melhor, porque tem um Deus que deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos viver, ter vida e vida em abundância. Por isso, meus queridos que aqui estão me ouvindo e assistindo, o exemplo de Abel, ele grita a nós ainda hoje. Depois de morto, ele fala a nós. Se você não conhece a história, vai lá, Gênesis 4. Você vai ver que Deus aceitou a oferta de Abel porque ele foi motivado pela graça. Ele estava pautado na promessa de Deus. Já Caim não estava. Foi com apenas, não simplesmente pela graça, mas foi motivado pela lei. E ele fez sua oferta, mas Deus não aceitou a oferta de Caim. É bem interessante a história, confira lá. Cumprimento aqui também a Simone Tim, que está conosco. Bom dia, Simone, Deus abençoe. Também o Armindo Burvais e a Roberta Valadão. Bom dia, pastor Gabriel, bom dia a vocês. Temos então o versículo 5. Foi pela fé que Enoque, olha quem foi Enoque, escapou da morte. Enoque, para quem não sabe, ele foi levado para Deus vivo. Texto que segue, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Por que ele tinha agradado a Deus? Porque creu nas promessas. O coração dele estava pautado naquilo que Deus fez. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Isso porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então vemos aqui o seguinte, é pela fé. E você vai ouvir isso até o final hoje do estudo deste capítulo 11. Foi pela fé que os nossos antepassados, eles foram aceitos por Deus. Deus aceitou a vida deles, aceitou a oferta deles. Levou eles como Enoque aqui, vivo para o céu, sem passar pela morte. Ele não conheceu a morte. Né? Olha que detalhe interessante. Com certeza, muitos de nós talvez também gostaria de ir para o céu sem passar pela morte. A morte, às vezes, sempre nos traz um pouco de pavor, porque nós não conhecemos como é morrer. Nós não sabemos. E tudo que é novo para nós nos apavora. Tudo que a gente não conhece, nós tendemos a ficar ansiosos, com medo e apavorados. Né? Então Enoque passou direto, ele subiu ao céu sem morrer. Vamos lá, versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Detalhe agora é Noé. Noé fez o quê? Para quem não sabe, até naquele momento do dilúvio não tinha chovido tanto como tinha chovido até aquilo. Na verdade, as plantas, eles sobreviviam com o orvalho que caía na noite. Não tinha chovido até aquele momento. Por isso que o texto diz assim, Noé, ao ouvir o que Deus falou, ele creu. Por que ele creu? Porque ninguém tinha visto chover. Ele simplesmente, ao ouvir a voz de Deus, ele creu. Por isso que Deus o aceitou. Por isso que ele fez o quê? Construiu a arca, salvou a sua família e um par de animais de toda espécie. Deus o recebeu e foi aprovado por meio da fé. Muitos não quiseram crer. Basta você ler de novo lá em Gênesis a história, que muitos não quiseram crer e quando Noé estava construindo a arca, as pessoas riam dele, abusavam dele. E quando se passou 120 anos, acontece então que veio o dilúvio. E assim como Deus havia prometido, se cumpriu. Cumpriu que o dilúvio arrasou todo o planeta. Só foram salvos Noé e sua família e um casal de cada espécie de animais. Versículo 8. Foi pela fé
que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Veja bem de novo o que está em jogo aqui. Abraão, ele foi chamado por Deus e obedeceu. Coloque-se no lugar de Abraão, você que me assiste e ouve nesta manhã. Se Deus chegasse até você e falasse, sai daí e vai. No primeiro momento ele saiu, pegou a sua família, seus poucos pertences, saiu. Foi sem saber para onde ia. Deus o conduziu. Um ato de fé. Muitos chamariam talvez de isso é loucura. Isso aí é fanatismo, muitos talvez diriam hoje em dia, né? Mas este foi Abraão. Foi chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Não sabia onde era a terra, saiu sem rumo. Mesma coisa tu pegar teu carro, ou mesmo a pé, sair sem rumo. Com certeza, muitos iriam falar, isso é loucura. E, no primeiro momento, aparece loucura mesmo. Nós temos então o versículo 9. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Então, os filhos dele passaram também por dificuldades, porque em terras estranhas viveram em barracas, tudo movido pela fé. Versículo 10. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Onde estava o olhar de Abraão? Estava naquilo que Deus prometeu. O que ele prometeu tanto a Abraão, promete também a nós. Nós estamos peregrinando, cada um de nós, neste mundo, somos forasteiros e peregrinos, a Bíblia chama. Nós aqui não temos cidade permanente, nós estamos indo também para uma terra que Deus prometeu a dar a nós pela fé no seu Filho, o novo céu e a nova terra. Abraão ele já cria nisso. Por mais que ele estava procurando um local onde Deus prometeu, um local neste mundo, uma terra onde ele iria constituir uma nação, de onde vem a nação de Israel, nós sabemos o seguinte, que Abraão, ele sabia pela promessa de Deus que a partir dele, a partir de sua descendência, que partiu de Isaque, viria o Salvador. E quem é esse Salvador? É o Filho de Deus. O Filho de Deus que garantiria que neste mundo todos irão passar, mas a terra em que Jesus conquistou e garante a todos que nele creem, esta, tanto Abraão e você e eu, se crê em Jesus, também receberá. O texto segue dizendo, versículo 11, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Você conhece, espero que conheça a história. Nós temos a história de Abraão, está registrada lá em Gênesis 19, também Gênesis 21. Você pode ler no momento se você tiver oportunidade. É bem bonita a história. Ele recebeu uma promessa. Ele não chegou o momento, ficou com dúvida, quis dar aquele jeitinho que o ser humano sempre gosta de dar uma forcinha, dar uma ajudinha a Deus. E aí você sabe que vem a história de Ismael, que nasce, que não era o filho da promessa, mas quando chegou o tempo de Deus, ele continuou crendo e veio Isaac. Então ele recebeu um presente de Deus, mesmo que sua esposa fosse estéril. Então quando você crê na promessa de Deus, pode custar o tempo que for, mas se cumpre. Então, não se assuste se parece que aquilo que Deus nos promete, não somente essa vida, nesta vida, mas aquilo que há de vir, não se assuste se está demorando, se não está acontecendo. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é o único
que é capaz de cumprir as suas promessas piamente. Tá bem? Vamos degustar mais um café aqui. Cumprimento quem está conosco também, a Patrícia Helvig Club. Deus abençoe. Patrícia, nossa parceira também, assinante da revista. Arnaldo Schroeder está conosco. Bom dia, Arnaldo, esposa. Deus te abençoe também ali na Florida. Vamos seguindo. Nós estamos, para você que chegou agora, Hebreus capítulos 11. Estamos agora no versículo 12. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia. O que Deus tinha prometido a Abraão. O homem que parecia estar morto. Então veja bem, Abraão, com seus 90 poucos anos lá, teve o quê? A promessa de Deus sendo cumprida. Muitos diriam, esse homem está à beira da morte, mas Deus pode ressurgir de um morto, vida. E olha o que o texto diz, dele surgiu um descendente, Isaac, como a promessa de Deus, e a partir de Isaac surgem muitos descendentes que são tão numerosos como os grãos da areia da praia. Deus tinha prometido isso para ele, a sua descendência será tão numerosa como as areias da praia e como as estrelas do céu. Então Deus ressurgiu e trouxe vida e esperança a partir do próprio Abraão, porque teve fé. Por isso que o texto no versículo 11 inicia dizendo, pela fé que Abraão fez o que fez. Versículo 13, todos estes morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. O versículo 3 está dizendo, não receberam porque em partes muitos não receberam completamente, mas a fé deles fez com que pudessem continuar crendo piamente naquilo que eles já estavam vendo que iria acontecer. Observe que nós temos mais adiante também, vai falar de Moisés. Moisés, ele conduziu o povo, libertou o povo da escravidão egípcia até próximo à Nova Canaã. Ele apenas viu, ele não pôde usufruir, ele morreu antes. Quem conduziu o restante do caminho foi Josué, o seu sucessor. Então, é isso que o texto está dizendo aqui. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido plenamente, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Você e eu também somos. Somos o quê? Estrangeiros e peregrinos. Nós estamos de passagem aqui. Então esse é um convite até mesmo para nós não nos apegarmos muito a bens materiais, porque isso fica, teu dinheiro vai ficar, teus bens vão ficar. Isso, sabe que fica para os nossos que vêm atrás de nós, filhos, netos. E outra coisa, né? A gente sabe que se fica, quer dizer que realmente não é nosso. Deus dá para nós usufruirmos enquanto que estivermos. Agora, quando partirmos, como diz o velho ditado, caixão não tem gaveta, tu vai sem nada, assim como você veio. Então somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Versículo 14. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. O foco, a pátria para si mesmo, o céu que Jesus prometeu para cada um de nós, não ficaram pensando, versículo 15, em voltar para a terra de onde tinham saído. Então, o que fez o povo? Pela fé eles viram, mesmo muitas vezes não recebendo de forma concreta, porque o versículo 1 diz, a fé é a certeza que vamos receber coisas que esperamos, e a prova de que existe coisas que não podemos ver, mesmo que você não veja, mas a fé nos faz ver aquilo que nós não vemos. Por mais redundante e estranho que pareça, é isso. A fé, às vezes, você não tem algo concreto, mas se você crê, saiba que chegará o momento que nós iremos desfrutar. E nós estamos aqui falando
novo céu e a nova terra, procurando uma pátria para si mesmos. Versículo 15. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído, então eles não queriam regredir. Se quisesse, teria a oportunidade de voltar. Então Deus não amarra ninguém em sua promessa, mas Deus dá liberdade para você permanecer crendo também. Versículo 16, mas pelo contrário estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, da qual todos nós cristãos precisa estar com os olhos fixos, a pátria celestial. Mesmo que hoje nós não vemos, nós não sabemos como será lá, a Bíblia apenas diz partes de como será o céu, ela diz que será muito bom, ela diz que nem olhos viram, nem passou na mente de ninguém, e não dá para explicar em palavras humanas o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Mas então nesta fé nós nos apoiamos e sabendo que se Deus falou que vai ser bom, vai ser bom. Agora como? Detalhes nós não sabemos. Então aguardar a chegada desse tempo, desse local que é chamado da Pátria Celestial. Ainda o versículo 16 diz assim: e Deus não se envergonhe de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Preparou para você e para mim. Ainda segue falando de Abraão, versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. E é um detalhe, né? Se você já conhece a história de Abraão, eu acho que muitos de nós não fariam o que Abraão fez. Pela fé, Deus fez o quê? No primeiro momento, sai da sua parentela, vai a uma terra que eu vou lhe dar. Ele pegou seus pertences, pegou sua esposa e foi. No decorrer da sua história, ele foi peregrinando e quando nasceu o filho da promessa, Isaque, ele pensou, pronto, agora Deus vai cumprir. E acontece então que Deus joga ele na prova de novo. E olha o que ele fez, Abraão. O que Abraão fez? Ele precisou levar o seu filho, o pequeno Isaque, a ser sacrificado no lugar em que Deus havia dito. Você faria isso? Se Deus chegasse e falasse, mata seu filho para mim? Eu acredito que muitos de nós talvez não faria falar que Deus estava louco ou que você estava tendo uma alucinação e enfim ia tentar poupar o teu filho de uma ou de outra forma. E Abraão foi até o final e quando estava pronto para sacrificar o seu filho, Deus segura a mão de Abraão e faz o seguinte, dá a ele o cordeiro que era para ser sacrificado. Então nisso ele foi aprovado, mostrando a nós que lemos o texto hoje, esta é a fé que crê mesmo sem ver, a fé que move montanhas, a fé é algo que mesmo muitas vezes, estando ameaçado de morte, permanece firme. Muito bem, estamos então no versículo 17, como diz lá, Deus o tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Muitos de nós talvez não teriam coragem de oferecer o seu filho, não é mesmo? Nós temos versículo 18, mas antes disso, quero cumprimentar a Iléia Soares Matos, está conosco dando bom dia. Nelly Prestes Souza também, bom dia pastor, um abençoado final de semana para você. Muito obrigado a você também. Seguindo, então, eu quero ainda, neste café teológico, quero dizer a vocês, Abraão, ele foi motivado pela fé que Deus poderia fazer o quê? Ressuscitar o seu filho. Que fé é esta, né? Deus pediu o seu filho em sacrifício a ele. E acontece que ele foi até o final. Deus segurou a mão dele para não sacrificar o seu filho. E acontece o seguinte, então. Acontece que Abraão cria tanto que mesmo que o filho dele viesse a morrer, saberia que Deus poderia ressuscitá-lo. Porque Deus é o Senhor de vivos e de mortos.
Ele continua operando mesmo que a morte chegue. Mesmo que a morte bata na nossa porta, leve a nossa vida, ou leve um dos nossos queridos, saiba que Ele é vencedor. Ele venceu o nosso último inimigo, a morte. Ele é o Senhor de vivos e de mortos, Ele opera. Por isso que nós nos escandalizamos, nós choramos e sofremos quando a morte chega ou leva um dos nossos. Mas saiba que Deus olha para a morte de forma diferente. Deus olha para a morte com olhar de vida, pois Ele pode fazer ressurgir das cinzas vida. Assim como Ele criou o mundo com a sua palavra, basta uma palavra de Deus para tudo se refazer. Então, a você que está me assistindo e ouvindo, se perdeu um ente querido, uma palavra de Deus basta. E assim traz de volta aquele que morreu. Isso vai acontecer. A Bíblia diz, quando soar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão. Então, o que a Bíblia diz? No dia do juízo, no final dos tempos, uma trombeta irá soar. Todos que estão nos seus túmulos irão ressurgir das cinzas. Esse é o nosso Deus em quem nós cremos. Esse é o Deus que pode fazer muito mais do que pensamos, queremos e até mesmo imaginamos com a nossa mera fraqueza humana. E aí nós temos o versículo 18. Antes de entrar no 18, eu quero lembrar, se Abraão ofereceu o seu filho como sacrifício, muitas vezes nós, apenas filosofando aqui, muitas vezes nós não temos coragem de oferecer uma coisa a Deus, que seria um sacrifício, ou seja, uma oferta a Deus. Qualquer oferta, não estou aqui falando simplesmente em dinheiro, nós não estamos, às vezes, dispostos a oferecer o nosso tempo. Nosso tempo, de 1 hora, às vezes, para ir para o culto. Às vezes as pessoas falam, eu tive outro compromisso, tive outra oportunidade. Então, o tempo que você dedica a Deus também, não deixe de ser uma oferta ao próprio Deus, porque você tira tempo para ficar com Ele, ouvir Ele a te falar. Um tempo para ficar aqui assistindo esta live é uma oferta. Muitas vezes nós não queremos sacrificar o nosso tempo, sacrificar talvez uma parte da nossa renda, enfim. E veja o que Abraão fez, ele ofereceu o seu filho. Que fé! Vamos ao versículo 18. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac, é que você terá descendentes. Deus prometeu, mas depois pediu o seu único filho, de onde e por meio de quem teria descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac, o que eu já disse a vocês, versículo 20. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e Esaú, seus irmãos. Nós temos seus filhos, na verdade, Jacó e Esaú receberam bênçãos do seu próprio pai, que era Isaac. Depois de velho, Isaac abençoou os seus filhos. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou em sua bengala e adorou a Deus. Então, só para você ter uma ideia de que isso segue a cronologia. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó e Esaú, de Jacó veio José. Grande história de José no Egito, até a TV Record passou uma novela deste personagem, então para você ver que segue, são personagens do Antigo Testamento que seguem a história desse povo. Seguindo falando deles, foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito, deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Pela fé. Também segue o versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito
e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Então, o que a fé faz? A fé, como eu disse antes, ela rompe barreiras. Quando estavam debaixo de um veredito, quando estavam debaixo de uma ordem do rei, os pais de Moisés, dizendo que toda criança deveria morrer, eles pouparam a vida de Moisés por 3 meses. E é uma história muito bonita de onde começa toda a trajetória do povo de Israel, porque Deus libertou este povo por meio de Moisés. A história de Moisés é uma história de salvação. Ele foi salvo porque os seus pais tiveram fé que Deus podia cuidar deles, mesmo quando eles foram contrariados pelo rei, onde o rei tinha feito um decreto que toda criança deveria ser morta, criança do sexo masculino. Versículo 24, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho de Maria, filho da filha de Faraó. Não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Pela fé Moisés sabia de sua descendência e aquilo que Deus queria fazer por meio de sua vida. O que fez Moisés? Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado, ou seja, usufruir como um descendente do faraó egípcio. Ele podia usufruir toda aquela riqueza. A gente sabe que os faraós eram muito ricos e ele iria herdar aquilo como filho adotivo do faraó, mas ele preferiu que sofrer, porque ele sabia o que Deus podia fazer e tinha prometido por meio de sua vida. Versículo 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ele renunciou, Moisés renunciou tudo aquilo que podia usufruir nesta vida, bens, prazeres e riqueza, para cumprir com uma promessa que Deus tinha dado, que por meio dele, deste povo, viria o Salvador. Então, onde eles estavam com o olhar? Aqui diz, recompensa futura, naquele que iria devir, Jesus Cristo. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo e raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Foi pela fé que começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Está contando a história do Antigo Testamento, a história de Moisés, quando pela fé ele contrariou o grande poder de Faraó e ele arriscou a sua vida e do seu próprio povo, movido pela fé num Deus que tinha prometido que iria fazer muito mais, que iria trazer o Salvador por meio desse povo. Ele fez o que? Desafiou o grande Faraó, foi contra, fugiram. Deus fez milagres, abriu o mar vermelho, eles passaram em seco. E o que aconteceu? Deus mostrou para eles que Ele, o Deus vivo, estava com eles, libertando eles de perigos, libertando eles do próprio Faraó, dando eles uma terra prometida. E Moisés sabia que isso tudo, essa passagem da morte para a vida, que a Páscoa, lembra? A Páscoa no Antigo Testamento era a celebração da travessia do Mar Vermelho. Eles celebravam anualmente a mando de Deus, lembrando que viria o Salvador, que iria passar da morte para a vida e iria garantir que você e eu, se nele cremos, também passaremos da morte para a vida. Paradinha para o café. Eu quero seguir aqui dizendo então, o versículo 28 diz que o que ele fez? Pela fé, na promessa de Deus, que Deus enviaria o Cordeiro Pascal, que é Jesus, e o sangue do Cordeiro, aqui representado com um simples cordeiro, fez com que
Assim Deus tinha dito: manchem ou marquem os umbrais das portas dos israelitas com sangue. Moisés fez isso e este povo que tinha feito isso não sofreu o dano da morte com a morte dos primogênitos, como está escrito lá em Gênesis, quando passou o anjo da morte, matando todos os primogênitos, uma extrema veredito de Deus, extremo veredito de Deus, que acontece o seguinte: acontece que eles foram poupados, porque o sangue do Cordeiro representava aqui o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Livra-nos da morte, livra-nos do anjo da morte. E não é somente essa morte que nós passaremos mais dia ou menos dia, mas da morte eterna. E esta que deveria nos dar medo. A morte eterna é estar separado para sempre do Deus vivo, estar longe do Deus vivo. Então, isso tudo estava por trás das promessas e daquilo que Deus havia prometido a Moisés. E o versículo 29 segue falando: foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Então eles viram coisas em que eu acho que nenhum de nós nunca viu nem vai ver. Mas pela fé eles viram coisas, o que Deus pode fazer. Então, apenas confie, continue em fé. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta deles durante 7 dias. Essa é uma outra história muito linda que diz que pela fé, simplesmente pelo marchar em volta das muralhas de Jericó, as muralhas se caíram. Lembrando, as cidades no Antigo Testamento, na Antiguidade, na verdade, eram cercadas por muros. E Deus tinha mandado a eles, ao cercarem a cidade de Jericó, marcharem 7 dias em volta. Imagina que coisa mais redundante. As muralhas caíram. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, olha, até isso está aqui, não morreu como os que tinham desobedecido a Deus. Então, uma pecadora que não morreu, uma pecadora que não foi punida, mas ela tinha fé. Mesmo tendo desobedecido a Deus, ela havia recebido bem os espiões israelitas. Ela sabia que Deus estava com ela e por isso ela pôde receber bem os espiões israelitas. Versículo 32. O que mais podemos dizer? Pergunta que o autor da carta faz. O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Por que ele está mencionando esses personagens? Porque também estes tiveram fé exemplar. Eles criam nas promessas de Deus. E quando nós olhamos para estes, nós precisamos até mesmo não somente nos espelhar, mas ver o que a fé fez na vida deles. E motivados pelo quê? Porque eles sabiam que um Deus estava com eles. Um Deus que tinha prometido salvar. Um Deus que tinha prometido enviar o Salvador, Jesus Cristo. E nisso eles focaram, trabalharam e viveram. E por isso, como diz o texto, foram salvos pela fé na promessa do Filho de Deus. Samira Santana, bom dia a todos, ela diz. Bom dia também. Versículo 33. Pela fé que lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Então veja o que o autor diz. Ele menciona aqui algumas coisas que aconteceu na vida deles. Bem bonito. Fecharam o boca de leões.
Daniel. Apagaram incêndios terríveis. Temos as histórias do Antigo Testamento, o próprio Paulo também. Escaparam de serem mortos à espada, muitas guerras que enfrentaram. Eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. E tem várias histórias que contam o que eles fizeram. O versículo 35 menciona mulheres que receberam de volta os seus mortos. A viúva de Sarepta, que recebeu seu filho de volta, depois de ele ter morto, Elias chega lá e traz de volta da morte o seu filho. Outros foram torturados até a morte, eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Então a fé foi provada ao ponto de eles perderem a própria vida, mas a fé deles estava pautada naquilo que antes falei: Deus é capaz de trazer dos mortos os vivos. Lá estava a fé deles. Lá está a sua fé também? Que assim seja, nós possamos crer e ter essa certeza, sem dúvida. Aquele Deus que prometeu, Ele fará, mesmo que venhamos a morrer. Mesmo que a nossa fé seja provada, mesmo que morremos. Versículo 36. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Lembra que a história do apóstolo Paulo, Pedro? Outros foram mortos a pedradas. Estevão, lembra? Outros cerrados ao meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras. João Batista, você sabe da história, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas. Elias ficou um tempo vivendo em cavernas. Davi também a ser perseguido. E em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Então, que homens foram estes? São os heróis da fé. O que a palavra aqui de Deus, no capítulo 11 de Hebreus, menciona. Eu sempre digo, a fé que brilha. Aqui nós podemos perceber que estes assim tinham. Uma fé que brilha, uma fé exemplar, porque estava pautado em Deus. Deus tinha plantado no coração destes uma fé. Plantou no meu, plantou no seu. Se você crê, se no nome de Jesus é batizado, você tem esta fé. Mas talvez você esteja se perguntando, mas eu não passaria por isso, não teria como. Mas você só vai saber o tamanho da fé que Deus lhe deu se um dia ela for provada. E aí é com Deus. Versículo 39, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para eles, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Então, o detalhe, quando chama assim pela fé, e a gente precisa ler o capítulo 11 no seu contexto, e o capítulo 11 inicia falando de fé, e mostra vários, como aqui fizemos, e assim chegamos ao final, fé. Eu disse antes do início, não é a fé que faz você enfrentar muitas dificuldades, e talvez você esteja pensando, mas eu não consegui vencer a doença, não consegui vencer o coronavírus, eu perdi um ente querido, será que é sinônimo de não ter fé? Não é esta fé que aqui está falando. Isso ali é outra coisa. A fé que está falando aqui é a fé na promessa de Deus, na promessa do Salvador. Deus tinha prometido a Adão e Eva que viria o Salvador, queria libertá-los, não somente de problemas desta vida. Isso vai continuar, isso vamos ter problemas, dificuldades, perdas. Agora, a fé que aqui está falando, a fé que move montanhas, eles criam mesmo sem ver, e muitos nem puderam ver, na promessa
de que Deus enviaria Jesus para ser o libertador, garantindo que para mim e para você e para estes que creram, tem perdão, tem vida, salvação. E mesmo que essa vida seja difícil, cheia de perseguição, medo, dores, saiba que tem um lugar maravilhoso esperando nós. E esta fé, eu digo assim, era força motriz para que eles enfrentassem os gigantes, enfrentassem aqueles que queriam matá-los e queriam tantas vezes fazer coisas. Eles sabiam em quem tinham crido. Eles sabiam que Deus era poderoso, como eu sempre digo, para fazer muito mais do que queremos, pensamos e até pedimos. Então que você também possa, nessa certeza, ficar firme, porque Jesus é maravilhoso. Ele não somente promete, mas ele cumpre. Na igreja do Antigo Testamento, a maioria dos personagens aqui são do Antigo Testamento que aqui foram mencionados. Estes, veja bem, estes criam na promessa de que haveria o Salvador. Nós já recebemos o Salvador. Nós olhamos para trás. O que é isso? Nós cremos naquilo que já aconteceu. A igreja do Antigo Testamento cria naquilo que haveria de vir, Jesus. Nós, igreja do Novo Testamento, nós cremos naquilo que já veio, olhamos para trás. A igreja do Antigo Testamento olhava para frente, naquilo que haveria de vir, nós olhamos para trás naquilo que já veio. Jesus é o fundamento, é a promessa de Deus sendo cumprida. E para Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. E para Ele um dia nós iremos também. Então fique tranquilo, tua vida está guardada em Deus e permaneça firme nessa fé do Salvador, que Ele é o autor da nossa vida. E como bem diz o apóstolo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esta é a fé que brilha. Esta é a fé dos nossos antepassados. Esta é a fé que faz com que um dia nós tenhamos a certeza de estar face a face com esse Jesus maravilhoso. Reflita sobre isso. E assim eu encerro mais um capítulo da Carta aos Hebreus. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Não deixe de compartilhar, porque outras pessoas precisam ouvir esta palavra nesta manhã também. Então, muito obrigado pela sua audiência. Temos até no momento 21 pessoas comigo aqui na live e também vários conosco ali na Web Rádio Pense Nisso. Este é o estudo Café Teológico desta manhã de sábado, dia 10 de abril de 2021. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de compartilhar, como eu já disse. Se você está ouvindo pela Web Rádio, muito obrigado também. Você que não baixou ainda o aplicativo da Web Rádio, que hoje está completando um ano de sua existência, baixe, conecte no Bluetooth do seu carro, do seu som, para que você possa ouvir 24 horas no ar também, uma programação muito especial, preparada com muito carinho a todos vocês, para todos os gostos, todos os públicos, desde o homem do campo, desde notícias e informações, como também estudo, mensagem, música, muita coisa boa, lá na Web Rádio Pense Nisso, ok? Você que está me ouvindo por lá, muito obrigado. Temos então a Ed Krause está dizendo ainda amém, amigos, amém. Deus abençoe também a todos então. E se você quer continuar estudando a Palavra de Deus através da nossa revista, não se esqueça de assinar. Você está colaborando muito conosco quando assina Pense Nisso. Assine e você recebe trimestralmente uma revista muito especial para você, sempre trazendo assuntos da atualidade sendo abordados através da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um bom final de semana, fiquem na paz do Senhor e se Deus assim nos permitir, sábado que vem estaremos de volta. Fiquem na paz do Senhor.